Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no canal aberto digital, gratuito, 48.1 UHF e também nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no endereço TV Sol 48. Então, essa entrevista aqui da bancada do Papo Sol, aqui na bancada do Papo Sol, pode ser vista a qualquer momento, acessando o endereço TV Sol 48 do Facebook, por exemplo. E hoje, nós temos aqui na nossa bancada a presença de uma autoridade, podemos dizer, ou de uma pessoa responsável por um segmento importante da nossa vida, do nosso cotidiano, que é o nosso tabelião de notas e protestos do primeiro tabelião de notas e protestos de Indaiatuba. É o tabelião Márcio Pires de Mesquita. Tudo bem, doutor Márcio? Opa, tudo bem. Como é que vai, Toninho? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, pela sua gentileza de vir aqui. Imagina, eu que agradeço. Para explicar até para as pessoas de Indaiatuba o que faz um tabelionato. Eu que agradeço a honra do convite e a oportunidade de poder esclarecer a turma. Porque todo mundo fala, lá é onde faz a escritura, é onde reconhece a firma, mas o tabelionato faz uma série de outras coisas, né? E faz uma série de outras coisas com responsabilidade que deixa a nossa vida civil em ordem. Porque a nossa vida civil tem que andar em ordem e o tabelionato está lá para ajudar nisso. Mas, doutor Márcio, você é natural de onde? São Paulo? Eu sou paulistano. Paulistano da capital ali, da aclimação. E aí, fez a Faculdade de Direito e Ciências Sociais? Não, é só Direito mesmo. Eu fiz lá na USP, né, no Largo de São Francisco. No famoso Largo de São Francisco. Isso. A faculdade, vamos dizer, mais estrelada, ou mais famosa do país, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, que é a principal universidade do Brasil. E o Márcio, seu pai já era advogado? Não. Na família, alguns tios só que advogavam, mas tios distantes, né? Uhum. Eu fui para esse caminho também, não sei nem te dizer como, porque eu queria ser médico. Fiz todo colégio, médico? Tudo pensando em ser médico. É? Na hora de fazer a inscrição para vestibular, Direito. Falei, vou fazer Direito. E deu certo, acabou dando certo. Eu gostei muito da faculdade. Gostou da Faculdade de Direito? Não, excelente. É uma faculdade muito boa. Dá uma base fantástica para a vida, né? Sem dúvida. Forma cidadãos realmente, né? E eu tive a oportunidade de estudar bem naquela época conturbada de que estavam sendo feita a Constituinte, tanto que a minha turma é a turma Constituinte. Eu me formei em 88, você formou ano em 88, da promulgação da Constituição. Então foi muito interessante. A Constituição foi promulgada em 88, né? Sim. Então a minha turma levou esse nome, inclusive, Turma Constituinte. Turma Constituinte. É, muito bacana. E aí o Direito me encantou, né? Seguir esse rumo. Logo no segundo, terceiro ano da faculdade, eu fui estagiar no Ministério Público e já vi que tinha um viés aí para a carreira pública. No Ministério Público, fez estagiário com os promotores. Isso, com os promotores, Paulo, lá em São Paulo, lá no João Mendes. No Fórum João Mendes ali. Sim. Aí depois me formei, advoguei por uns 2 anos mais ou menos e resolvi prestar concurso pro MP, pro Ministério Público. Ministério Público. Exatamente. E virou promotor de justiça. Em 1990 entrei, virei promotor em 90. E lá fiquei durante 15 anos, né? Foi uma carreira bem interessante, muito diversificada. Passou por onde, Márcio? Olha, a minha primeira comarca foi Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, lá no oeste do estado. É a pontinha do estado. Naquela época era a cidade mais distante da capital de São Paulo. Depois eles criaram a comarca de Rosana, né? Então Rosana ganhou, ficou um pouquinho mais para frente. Mas quando eu fui, Rosana... quase no Mato Grosso, então. Rosana era parte de Teodoro. Então eu estava na ponta do estado ali, era mais longe da capital. Tanto que umas 12 horas de viagem. Aí eu fiquei lá quase um ano, depois fui para Franco da Rocha. Eu fiz uma carreira rápida porque eu me predispus a assumir algumas cidades que ninguém queria, né? Rosana e Teodoro Sampaio muito longe. Franco da Rocha muito complicado, com muito processo. Franco da Rocha era complicado. E na época só tinha 2 varas, hoje, para você ter ideia, acho que tem 6. E ainda continua complicado. Mas daí de Teodoro eu fui para São Bernardo do Campo e depois para a capital. Sim. Aí na capital eu rodei muito, eu fui promotor criminal, fui promotor de falências, eu fui promotor civil há muito tempo, fui da cidadania, que é uma situação bem difícil aqui no Brasil, você
A gente não tem, como nos Estados Unidos, aquela questão de presunção de ilicitude quando uma pessoa enriquece do nada. Então é muito difícil fazer prova, porque tanto o corruptor como o corrupto são coniventes, ninguém faz prova, né? Então era bem difícil trabalhar na cidadania. Explique melhor um pouquinho. É interessante. É bacana. O nosso pessoal saber o que é uma promotoria da cidadania. Então, a promotoria da cidadania, o promotor ele tem que apurar os ilícitos cometidos por pessoas públicas, políticos, vereador, deputado, enfim, todo mundo, né, governadores. E autoridades que cuidam também de autarquias, então, presidente de metrô, enfim, tudo quanto é cargo público, a apuração de alguns estatais. Isso, a apuração de alguns desvios é feito pelo Ministério Público, na Promotoria da Cidadania. Mas é sempre muito difícil você conseguir as provas, justamente porque quando alguém corrompe, esse alguém está cometendo um crime, então ele não vai deixar rastro. E o corrompido, idem, né, também. Então é tudo escondido. É tudo por baixo do pano, exatamente. Tudo, que nem dizia um advogado antigo meu, tudo a socapa. A socapa, exatamente. Então, a socapa quer dizer escondidinho. É uma promotoria difícil porque você a acaba sorrelpa. Se frustrando demais, né? Você tenta e não acha. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se o cara ingressa num cargo público, ele tem um patrimônio de 100 mil, se ele aumentar mais do que o salário dele, ele tem que justificar. Tem que é o contrário. Tem que explicar bem explicadinho. Exatamente. Senão já presume que ele cometeu algo errado. E aqui no Brasil, não. Aqui o Ministério Público é que tem que fazer essa prova. A presunção da ilicitude é uma coisa complicada aqui. Aqui seria muito bom que a gente tivesse o mesmo esquema americano de ter essa presunção. Presunção da ilicitude, quer dizer, está meio na cara que o sujeito cometeu sacanagem. Esquisito, essa né? Conversa, né, ganha muito na loteria, né? Aquela história como estranha. Como aqueles né? que ganharam várias vezes na loteria, né? Mas, Márcio, você esteve lá nas barrancas do Rio Paraná? Você gostava de pescar também ou não? Não, na verdade, eu nunca fui muito fã de pescar, Toninho. Não, e depois que eu virei budista, então, aí parei de vez, né? Mas daí por conta do sofrimento que você virou causado... budista, não por quê? Mas então, porque a gente acredita que a pesca causa sofrimento para o peixe, né? Então, como eu não como carne de nenhum tipo, nem frango, nem peixe... Então você não come nenhum bicho? Não. Eu sou vegetariano. Vegetariano, mas é vegetariano, como é que fala? Não vegano, eu não sou radical. Vegano. Não, você é só vegetariano? Eu como ovo derivados de leite, queijo... Manteiga... Sim, tudo bem. Nada que faça o bicho morrer. Então o budista também é sempre vegetariano? Não é obrigatório. Não é obrigatório? Não é. É uma opção de cada um. Mas você fala, depois que eu virei budista, eu virei vegetariano. Mas foi uma atitude. Sim, porque o budismo... Desculpa, Márcio, imagina, que é isso. O budismo, ele faz a gente estudar muito a questão da compaixão, né? Você estuda muito compaixão. Acho que 60% do budismo é compaixão. Então, você acaba estudando e chega à conclusão de que realmente não há necessidade de causar sofrimento em outro ser vivo. Né? Exatamente, dá para sobreviver. Calorias ou tudo mais. Sim, mesmo carboidrato. Exatamente, a gente consegue proteínas dos alimentos, dos grãos. Então a gente consegue fazer uma opção dessas. Não é obrigatório, tem vários budistas que comem carne, fazem churrasco, ou seja, aí cada um com cada um, né? Cada um com a sua própria consciência. Eu vou perguntar um pouquinho mais, só por curiosidade. Sim. O Márcio, e você já está no budismo há quanto tempo? Olha, eu vim para Indaiatuba em 2005. No ano seguinte eu virei budista, em 2006. Então 2006. Já faz 15 anos. 14, 15 anos. 15 anos já. E essa atitude foi em cima do quê? Muita leitura, muito estudo? Se eu te contar, é muito engraçado. Eu morava na Aclimação em São Paulo e lá é um bairro que tem muitos orientais. E tinha vários centros ali. E eu sempre tive curiosidade de conhecer o budismo, mas daí não consegui. Por alguma razão, não sei o que, não consegui conhecer algum centro budista lá. Uma vez eu estava aqui em Indaiatuba, perto do cartório antigo, ali na esquina da Humaitá, e estava indo para a rodoviária, que eu tinha que ir para São Paulo. Aí eu achei no chão um panfleto do Centro Budista de Indaiatuba na época, que ele era na 11 de junho, achei caído no chão. Peguei, né, pus no bolso, daí durante a viagem para São Paulo eu fui lendo, me interessei. Quando eu voltei, eu liguei lá, falei com um monge que morava nesse centro e fui na aula na semana seguinte. Nunca mais parei. Olha que coisa. Eu estava achando que você tinha trazido isso de algo familiar. Nada. Achei no chão. A sua família é de tradição católica, os mesquitas de São Paulo, né? Não, eles na verdade são presbiterianos. Presbiterianos, perdão. São presbiterianos. A família da minha mãe era católica. Sim. Então meu pai, assim, família do pai presbiteriano, da mãe católica e eu era nada, né? Não ia para canto nenhum. Mas olha que legal, esse esclarecimento simpático, o doutor Márcio, explicando para a gente a opção de vida, opção bacana, opção de gente
responsável, de gente que tem responsabilidade importante de dirigir o tabelionato de notas e protestos de Indaiatuba. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Dr. Márcio para falar um pouco do tabelionato. Já especulamos um pouco a vida pessoal dele, ele foi muito legal e explicou. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco do tabelionato e de notas e protestos, saber o que faz um cartório, qual a responsabilidade que ele tem, que não é pequena, e que ele vai dar um alôzinho para nós. Até já, amigos da TV Sol. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Evidência Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidência Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. Amigas e amigos da TV Sol, retornando aqui com o Dr. Márcio Pires de Mesquita, responsável pelo cartório de notas e protestos de Indaiatuba. Doutor Márcio, quantos funcionários tem o seu cartório? Olha, atualmente a gente está com uns 80 funcionários. 80 funcionários, é uma empresa e tanto, hein? É, cresceu. É uma folha de pagamento todos enorme e responsabilidade de tudo quanto é jeito. Mas o titular do registro civil e do registro imobiliário é chamado de oficial. Isso, oficial. E o titular de notas e protestos é chamado de tabelião. Exatamente. Por quê? Tabelião ou notário? É uma pergunta bem interessante, Zé. Na verdade, ela é técnica. Por quê? Porque o notário, ele intervém nos negócios que as partes pretendem fazer. Então, a gente tem uma participação na escritura pública, seja uma compra e venda, uma emancipação, um pacto antinupcial, a gente aconselha as partes, a gente participa da formação daquele ato.
Então, a gente tem esse poder autenticador para participar da formação do negócio jurídico. Para fazer uma coisa justa. É justa, exatamente. A gente tem o que a doutrina chama de cavere, que é uma prudência acentuada. É como se a gente fosse um juiz. Só que um juiz, eles falam que é a magistratura da paz. Porque o juiz vai atuar quando tem briga, né? Quando então, a guerra entre as partes. tem alguma encrenca. Exatamente. Vocês atuam na paz. A gente atua na paz. Então é como se fosse um magistrado. As pessoas vão lá para fazer a coisa certa. Exatamente. Consulta o tabelião, a gente vai falar, olha, juridicamente, a lei diz que o melhor caminho para você fazer isso e não ter briga no futuro é desse jeito. Então, quem faz isso é um notário ou um tabelião, porque a gente forma o documento. Qual a origem etimológica da palavra tabelião? Ele vem lá do Egito, na verdade, dos escribas egípcios. É uma função que era alguém que sabia escrever, então ele tinha a função precisa. Alguém respeitável que vai atender as partes. E a função específica é a memória. A gente tem uma memória física nos livros que se amanhã ou depois, daqui 20 anos, quem vendeu a casa hoje diz assim, não foi bem assim... Vai tirar a certidão, tá lá. Vai olhar, tá lá, tá na escritura, que ela participou daquele ato de livre e espontânea vontade, que ela foi orientada. Então, sabe, você dá uma pacificada na sociedade quando fala assim, opa, tá lá no livro, tá na escritura pública, a certidão vai dizer que foi daquele jeito. Vamos lá que o cartório tem. Então, a origem vem disso, era quem acompanhava o imperador romano, quem acompanhava e fazia os registros do império, para ter essa memória. Então, o mnemon, que antigamente era chamado, e depois virou notário, e o tabelião. Um tabelionato como o nosso aqui tem que idade já, Márcio? Quantos anos? Ele é antigo, ele é de Do começo do século? 1800 e pouco. Não, 1800 1800 e pouco? 1800 e pouco. Quando eu cheguei, eu até fotografei o primeiro Tem livro 2 séculos, dele. então? Ele começou, na verdade, como uma vila de Itu ainda. Indaiatuba ainda era uma vila de de Itu. Itu e já tinha cartório. Então a gente tem algumas escrituras até de escravos. Ele tem uma história muito, muito grande envolvida. Mas toda a chegada do suíço está tudo no pró-memória. Toda essa parte de 1850, mais ou menos, até 1950, foi para o pró-memória. Então, eles que cuidam desse acervo. Mas mesmo de 1850 para cá, onde é que você guarda tudo isso? De 1850 para cá, eu tenho um arquivo lá bem bacana. Qualquer dia você vai lá para conhecer. Manda um repórter lá para filmar, que é bonito. É gigante. Ele é arquivo daqueles deslizantes, está tudo muito bem guardado. E ainda está em papel? Tá em papel. A gente é obrigado a fazer em papel principais livros, né? Escrituras e procurações a gente faz em papel. É possível fazer digital, existe a possibilidade dele ser inteiro digital, mas a gente mantém o papel lá para guardar a assinatura das partes, para provar que a coisa aconteceu daquele jeito. Coisa maravilhosa. Existem alguns atos. Porque o pessoal acha, fala, o cartório cobra não sei quanto para fazer mais. Veja a responsabilidade, que tem que armazenar isso tudo. Sim. É uma verdadeira memória, né? E a gente tem uma responsabilidade pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que a gente tem que ter os backups, toda a parte... teve alguns casos de cartórios que sofreram inundação, se perderam todo o acervo. Então, por conta disso, eles foram criando algumas regras e hoje é tudo muito fiscalizado. Muito rigoroso. Muito né? rigoroso. Então, a minha sala de arquivo, para você ter ideia, ela é toda em concreto, não pega fogo de jeito nenhum. Se pegar fogo lá no Parque Mall, aquela sala vai sobrar. Inteiro que o cartório aquela não... sala vai sobrar. Não, o cartório pega fogo onde a gente fica. Sim. Mas a sala do arquivo não pega. Ela é toda em concreto, ela tem um backup nas nuvens, eu tenho um outro repetidor. A gente tem vários e vários mecanismos para garantir que as informações vão se manter. Vão estar para a eternidade. Porque elas são, né, Zé? Eu sou só um guardião delas. Agente. Eu sou apenas um guardião. O dia que eu morrer, ou que eu sair do cartório, quem assumir vai receber todas essas informações para dar continuidade. Quantos escreventes tem o seu cartório? Uns 18, contando os de protesto, contando ali no setor de firmas, eu estou com uns 18 Agora, escreventes. o que mais faz o cartório de notas? Bom, o cartório de notas, faz escritura? Faz. Faz protesto, um título? Protesta. Sim. O que mais faz o seu cartório? Olha, a gente faz tudo. A gente faz todo tipo de documento. É um armazém de secos e molhados. A gente faz todo tipo de documento. Então, a gente faz... Procuração. Procuração, quando uma pessoa não pode estar presente em determinado lugar, algum negócio jurídico, ela faz a procuração para alguém poder fazer aquilo no lugar dela. A gente faz pacto antinupcial, quando os noivos querem casar, não no regime da comunhão parcial, mas cada um quer manter o seu patrimônio, ou pelo contrário, querem juntar tudo e fazer um patrimônio único, que daí é o da comunhão universal. A gente tem feito hoje em dia apostilamento de documentos, então, antes quando você precisava fazer, por exemplo, está muito globalizado tudo, né? Então o camarada se forma, ele quer fazer um curso na Itália, como é que ele prova que ele se formou?
Antigamente ele tinha que traduzir, juramentar, passar pelo consulado, fazer o que a gente chama de consularização, depois registro do documento. Isso tudo mudou com a apostila de Haia, que o Brasil acabou como um dos signatários, e a gente faz o apostilamento, é como se fosse um reconhecimento de firma internacional. Então eu pego aquele documento, apostilo, e aí a parte leva esse documento para os países que são signatários dessa apostila, e ele já tem validade. É muito interessante, então é um serviço que o cartório faz. Por exemplo, eu quero fazer uma notificação extrajudicial. Aí é no oficial do registro de imóveis e títulos e documentos, porque na verdade isso é do títulos e documentos, que faz parte do cartório ali do lado, então. do oficial de registro de Vocês imóveis. não fazem notificação nenhuma? Não, a gente não faz notificação, só no protesto, que a gente entrega as intimações. Só no protesto. No você protesto a notifica gente porque o intima, sujeito... exatamente, a gente leva as intimações de protesto quando tem alguém inadimplente, né? E o que mais é feito no cartório? Por exemplo, inventário. Sim, a gente faz os inventários, hoje em dia divórcio também, né? Separação e divórcio. E está aumentando, né, a gama de atos que o legislador ele tá mandando para o extrajudicial, tudo aquilo que o juiz não precisaria, em tese, atuar. Porque não tem briga, né? Exatamente, para deixar tempo para o juiz julgar aquilo que ele precisa. Aquilo que tem pendência. Que tem litígio, que tem pendência, que as partes divergem. Quando as partes estão de acordo, não faz sentido. Não precisa de um juiz, né? Então a gente tem feito até inventário com testamento, por exemplo, que antigamente não podia. A corregedoria já está autorizando a gente a fazer. Está autorizando fazer testamento. Abre o testamento em juízo, o juiz diz que o testamento está certo, vai para o cartório e faz o inventário lá. Então, hoje em dia está crescendo muito o número de inventários aqui em Indaiatuba. Márcio, fala uma coisa, é uma gama de serviços, você citou aí pelo menos quase 10, né? Sim, mas tem mesmo. Se for pegar por tipo de escritura... E quem controla tudo isso? Você é o chefe, mas você tem uns subs lá? Tem que ter. A gente chama de substituto mesmo. Eu tenho os escreventes substitutos. Então, no setor de escritura, por exemplo, que é um setor mais amplo, eu tenho 3 escreventes que fazem isso. Você tem 3 substitutos, 3 substitutos só no setor de tabelião. escritura, Aí eu tenho um no setor de protesto, eu tenho outro lá no setor de firmas, que é a Renata, que fica lá cuidando daquela parte do balcão. Tenho mais uma substituta que é da toda a parte administrativa, de RH, pagamento, folha de pagamento. Então eu tenho que ter vários braços direitos, um só não daria, né? E como é que você seleciona esse pessoal? Como é que é o seu RH? Olha, a gente faz o seguinte, a gente recebe os currículos, a gente seleciona, eu dou preferência a que seja pelo menos ou cursando ou bacharel em Direito, porque Direito é essencial para a atividade, né? E dali a gente faz a entrevista e uma provinha. E depois da provinha, se a pessoa for passar... Faz um estágio probatório também. Isso, faz um estágio probatório aí 90 dias e... Porque o cartório, ele faz um serviço público, mas ele é privado. Exatamente, é uma delegação. Imagina um pedágio. É uma delegação, quer dizer, o governo delega ao Dr. Márcio o cartório de Indaiatuba. Ele presta um serviço público, mas ele é privado. Exatamente. Isso é até importante esclarecer que as pessoas acham que a gente recebe dinheiro público. Ao contrário. Tudo que eu recebo é privado. Eu recebo direto do cliente que vai lá, que paga a escritura, e eu dou para o governo, repasso para o governo uma parte grande daquilo. Isso, o governo leva. O governo leva. Mas eu não recebo um centavo dos cofres públicos. Do cofre público. Eu não recebo... O tabelião não vive às custas do governo. O tabelião presta serviço e é remunerado pelo seu serviço. E, ao contrário, recolhe vultosos impostos. Sim, é quase metade. Quase metade. Quase metade do que entra vai para a Receita Federal. Vai. Não, vai para o Estado, na verdade. O Estado. Para a Receita Federal, do que sobra, vai 27,5%. O imposto de renda. O imposto de renda que dá uma mordida. Dá mordida final, Mas, Márcio, muito interessante. Fala uma coisa que as pessoas às vezes sempre perguntam, né? Uma curiosidade. O sujeito vai fazer um testamento, ele tem um patrimônio, quer fazer um testamento para um terceiro que não seja um sucessor natural da família. Quanto ele pode passar para outra pessoa? Então, ele tem que pensar sempre na metade do patrimônio dele. Metade. Sempre a ideia é até metade, porque a lei diz que metade do patrimônio é legítimo, ou seja, é aquilo que obrigatoriamente tem que ficar para os herdeiros necessários. E quem que é herdeiro necessário? É filho e esposa ou pai, né? Ascendente ou descendente. Pai, mãe e tal. Ou marido, né? Marido e esposa, companheiro. Eles são os herdeiros necessários, que a lei diz que tem que reservar metade do patrimônio.
Então, tirando essa metade, ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer com a o que ele outra. quiser. Pode Pode fazer doar o que para a paróquia, pode... Para a paróquia, para a associação de animais, ele pode mandar fazer uma fundação, ele faz o que ele quiser. Como é o caso nosso aqui. Exatamente, ele pode fazer o que ele quiser com a metade dele disponível. A metade dele. E se ele não tiver nem ascendentes, nem descendentes, ele pode... se ele não tiver ascendente ou descendente... Ele pode dispor de tudo. De primo, essas coisas não Primo, entra. Tio, irmão, ele pode excluir todo mundo e deixar tudo... Eu vou dar os 100% para o templo... Exatamente. Tal. Isso. Tudo bem. O que ele problema. quiser. É para a associação do cachorro, ele faz o que ele quiser com o patrimônio dele. Que bacana. Olha, o direito é uma coisa maravilhosa, né? E o direito brasileiro é um direito que tem origem bacana, veio lá da Grécia, veio dos países cultos do mundo ocidental. Pergunto, Márcio, e a nossa Constituição, na sua opinião, é uma boa Constituição? Sem dúvida, eu acho que a nossa Constituição realmente foi um trabalho muito bem feito. Foi à época, ela fala Já que tem que você mudar, é né? da turma Constituição. Então, eu estudei muito, né? Na época a gente participava dos debates, muitos eram feitos na própria São Francisco, e ela realmente parece muito inflada, muito cheia de coisa, mas é porque a gente precisa. A nossa sociedade ainda precisa de todo esse cuidado. Precisa cercar bem, né? Não dá para ser como nos Estados Unidos, você tem pouquíssimos artigos, mas existe aquela coisa toda dos precedentes, a forma de pensar o direito americano é diferente da nossa. Porque lá cada estado, inclusive, tem um direito penal. Exatamente, né? Lá é muito específica. O common law é totalmente diferente do nosso, que é um direito romano, um direito estatuído, né? Todo com base nas leis. Então a gente precisa assim, desse monte de artigos, desse monte de garantias no artigo 5º da Constituição, no 6º e no 7º, porque a gente tem que chegar e falar assim, veja, na Suíça, nos países evoluídos, eles têm pouca coisa na Constituição. Mas o dia que a gente tiver como eles, com certeza a nossa Constituição vai secar, vai ficar pequenininha também. Vai ficar pequenininha e aí as legislações infraconstitucionais vão bater cabeça, né? Vão bater cabeça, mas né? É isso que aí a população já vai estar mais culta, já vai estar mais madura, já vai estar mais educada em termos de ter mesmo acesso à educação, a saneamento básico, e aí vai precisar menos de lei, né? Olha, a Júlia está sinalizando que a gente tem que encerrar a nossa entrevista, Márcio, mas eu acho que eu vou ter que fazer um convite para você estar outras vezes aqui, até para esclarecer alguns assuntos interessantes, daqueles que você abordou tão claramente, não só da vida pessoal, ele foi muito claro com relação à questão pessoal, à opção de religião, e tão claramente as questões de como funciona um tabelionato. Será um prazer, podemos até pedir para a população, para o pessoal que está assistindo, mandar perguntas, dúvidas, e a gente pode fazer E quem sabe um dia o Márcio só vem aqui para responder perguntas. Um pinga-fogo, sim, a gente fica só Como é que é isso, doutor? Como é que é aquilo? Estamos à disposição, vai ser um grande prazer. E você, em Indaiatuba, você está gostando de morar aqui? Não saio mais. Não sabe mais. No primeiro ano que eu cheguei, eu já mudei meu título e já comprei minha casa, vendi o que eu tinha em São Paulo. Vou morrer aqui. Já comprei jazigo, inclusive. Então fale um pouco para Indaiatuba naquela câmera ali. Deixa sua mensagem. Então, eu agradeço muito a acolhida, a cidade me acolheu muito bem. Adoro, né? Me sinto indaiatubano já. Transferi meu título para cá logo quando eu mudei para o cartório e pretendo ficar aqui até o dia que não interessar mais e que alguém me chama lá para outras bandas, né? Outras bandas. Então, só tenho a agradecer essa cidade, essa população que é muito, muito calorosa e dizer que estou lá à disposição. Precisando de alguma coisa do Cartório Mesquita, as minhas portas estão sempre abertas. É só nos procurar que a gente está pronto para atender qualquer cidadão da cidade. Muito obrigado. Esse foi o Dr. Márcio Pires de Mesquita, responsável pelo primeiro tabelião de notas e protestos de Indaiatuba. Culto, atuante, trabalhador, prestativo e que está à disposição de toda a cidade para fazer aquilo que interessa para as partes, aquilo que seja justo para aquelas partes que chegam lá precisando de um apoio na área de deixar os seus documentos em dia, de deixar o seu patrimônio em dia, de deixar o seu pacto nupcial em dia. Enfim, esse é o trabalho muito responsável do Dr. Márcio. Obrigado, Márcio, pela presença aqui. Obrigado. Opa, valeu.